Então, vamos lá, Paulo. Boa noite, gente. Estamos aqui hoje mais uma terça-feira para essa nossa reunião semanal de urologia. O assunto de hoje é um assunto extremamente importante e eu acho que todos nós aqui hoje vamos aprender bastante. Nós, como urologistas, né, já até está conversando com o Bruno sobre isso. Até muito pouco tempo, quando a gente chegava num cenário de câncer renal metastático, a gente não tinha muito o que fazer. A gente já esperava aí que mais ou menos 1 ano e meio esse paciente estaria indo a óbito. E hoje mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa. A medicina vem evoluindo, a oncologia vem evoluindo. E hoje a gente tem uma convidada aqui especial, que é a Carol. Carol é a doutora Ana Carolina Nobre, é minha amiga de faculdade, né? Formamos juntos. A gente não precisa falar aqui o ano, que já tem um tempinho, né, Carol? E a Carol, Ontem, né? ela é chefe. Foi ontem. Carol hoje ela é chefe do serviço de oncologia clínica do Hospital da Lagoa, oncologista da Oncologia DOR. Carol fez um fellows, me corrigindo. Foi na Bélgica, né, Carol? Você passou um período, não foi na Bélgica? Foi na residência. Foi na residência. Você passou um período na Bélgica. Então, a Carol é uma oncologista clínica com uma experiência muito grande na área geniturinária, uma das grandes oncologistas aqui no Rio, e hoje ela aceitou esse nosso convite aqui para falar um pouquinho para a gente de câncer renal metastático. Carol, obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, fiz aqui um resumo de câncer metastático, né? Deixa eu compartilhar a tela. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Então, eu fiz uma abordagem do câncer de rim metastático, então eu tentei fazer um resumo. Até tinha uma aula pronta, acho que em 2019, e aí tive que refazer muita coisa, porque, assim, câncer de rim metastático mudou muito, né, nos últimos anos. Então, assim, como o Fernando falou, a sobrevida antigamente, a sobrevida dos pacientes com câncer de rim metastático girava em torno de 13% sobre a vida global em 5 anos. Né? Historicamente, é uma doença com prognóstico, era um prognóstico ruim, né? Que mudou completamente nesses últimos 20 anos. Né? Então, aqui eu fiz um gráfico, vou tentar falar um pouco do tratamento, tentar falar numa ordem cronológica para ficar mais fácil o entendimento, ou não, né? Enfim. E aí, assim, o tratamento revolucionou, teve 2 revoluções, né? A primeira com os inibidores de tirosina quinase, né? Sunitinib, o pazopanib, lá para 2005, e depois com a imunoterapia em 2013, por aí, e isso mudou completamente o prognóstico da doença, né? Então, assim, para começar, antes de 2005, o tratamento que a gente tinha eram drogas moduladoras já do sistema imune, para a gente já ver que uma característica do câncer de rim, né, de ter essa característica imunológica. Então, a gente tinha a interleucina em altas doses e interferão alfa. A taxa de resposta girava em torno de 10% a 15%, e a sobrevida global, 5 anos, de 13%. Né? Era a taxa de resposta baixa, mas tinha um grupo de pacientes que respondiam interleucina 2 com uma resposta, eu botei CR, resposta completa. Então, o que era interessante é que alguns pacientes tinham resposta completa duradoura, mas à custa de uma toxicidade importante, né? Que é psicose, convulsões. Para fazer esse tratamento, assim, eu nunca fiz, né? Não sei se o Bruno chegou a fazer, mas, assim, o paciente tem que estar internado, CTI, pode fazer insuficiência respiratória, miocardite, insuficiência renal, então é um tratamento bem complicado. E aí tudo mudou, então, em 2007, quando foi publicado um estudo que comparou o uso do sunitinib com interferão alfa. Esse estudo mostrou, então, uma melhora na progressão, na sobrevida de progressão de doença, e sobrevida livre de progressão de doença, em favor do sunitinib, né? Comparado, então, ao interferão. Então, a partir daí, vieram várias drogas inibidores de tirosina quinase, né? No intuito de ter uma melhor toxicidade e manter a eficácia.
Na verdade, assim, aqui eu botei na tela os inibidores de tirosina quinase, o que eles fazem? Eles impedem a ligação no receptor do VEGF, do PDGFR, e estimular as células endoteliais. Então, diminui então, a formação de células endoteliais de endotélio que vão nutrir as células tumorais. E também essas drogas também diminuem a proliferação celular. Enfim, elas atuam, são multiquinases, elas atuam em várias tirosinas quinases. Então, a partir daí vieram várias, que é o sunitinib, o pazopanib. Alguns estudos compararam, que foi o Compares do PICES, que comparou o sunitinib e o pazopanib, e viram que essas duas drogas tinham uma eficácia similar. Então, essas drogas ficaram então, em primeira linha para câncer de rim metastático. E também tem os inibidores de mTOR, que foram estudados, em princípio, mais para doenças de alto risco. E segunda linha, né? Então, aqui eu coloquei para resumir, então, mais ou menos, as citoquinas, então, que eu te falei, tinha taxa de resposta de 10% a 15%, depois com os inibidores de tirosina quinase, isso foi para 9% a 20%. A sobrevida livre de progressão de doença foi lá para 11 meses, e a sobrevida global já chegou a 26 meses. Os inibidores de mTOR, a taxa de resposta de 8,6%, mas isso aqui é um estudo que foi melhor para pacientes, então, com perfil de mais alto risco. Em termos de toxicidade, os inibidores de tirosina quinase, a gente vê mais uma toxicidade cardiovascular, com hipertensão, eventos trombembólicos, tem paciente com hipotireoidismo, a gente vê bem comum, aumento TGO, TGP e síndrome mão e pé. E os inibidores de mTOR, a gente vê mais anemia, dislipidemia, hiperglicemia, em alguns casos pneumonite. Isso aqui é mais ou menos o que a gente trata no SUS, né? Que acho que parou por aqui, né? No Hospital da Lagoa. Enfim, e aí, a partir de então, em 2013, foi publicado então um estudo onde foi o primeiro estudo que mostrou o benefício da imunoterapia, isso em segunda linha, pacientes que já tinham sido tratados com 1 ou 2 linhas de antiangiogênicos. E aí eles compararam nivolumab versus everolimus. E aí, aqui só para dizer mais ou menos o que é a imunoterapia, o que a gente usa são inibidores de PD-1 e PDL1. Na verdade, o tumor ele se liga ao PDL1 o PD-1 da célula T e aí inativa a célula T. E aí a célula T não mata a célula tumoral. E aí o que essas drogas fazem? Elas inibem elas bloqueiam essa ligação. E aí a célula T consegue reconhecer a célula tumoral e aí leva à apoptose da célula. Então, o estudo que comparou, né, segunda linha, nivolumab com everolimus, mostrou então um benefício com uma diminuição do risco de morte em 27% nesses pacientes. Então, a partir daí, o nivolumab ficou como um tratamento standard para pacientes em segunda linha. E aqui, só para mostrar rapidamente o perfil de toxicidade, o nivolumab comparado ao everolimus, ele tem mais ou menos parecido assim, a taxa de evento adverso, né? Assim, 18%, até everolimus tem mais. A imuno ela tem mais eventos adversos relacionados à imunomediada, né? Que seria prurido, rash, enfim, também tem fadiga igual ao everolimus, mas é um perfil um pouco diferente. Mas o nível é mais tolerado que o everolimus. E aí, a partir de então, agora, os estudos mais recentes, né, a partir de 2018, foi estudada, então, a combinação de 2 imunoterapias em primeira linha, que foi o nivolumab com o ipilimumab. Então, foi um estudo randomizado que comparou o nivolumab com o ipilimumab versus o Sutent, que era, então, a droga, o tratamento standard em primeira linha. E aí, esse estudo mostrou, então, um benefício na população global de sobrevida global, taxa de resposta e um percentual maior de resposta completa, comparado com o sunitinib. Então, a sobrevida global foi de 53% versus 43%, taxa de resposta 39% e 11% de resposta completa. Em relação aos eventos adversos, na verdade, também foi a diferença que a combinação de imunoterapia tem mais eventos relacionados a imunomediados, né, como prurido, rash, enfim.
e o sunitinib mais relacionado a astenia, vômitos, estomatite, comparado à combinação da imunoterapia. Então, aqui para comparando, então, assim, o nivo com IP mostrou, o estudo não mostrou sobrevida mediana, a global não foi atingida. A taxa de resposta foi de 39%, se você comparar com sunitinib, em torno de 9% a 20%. E o mais interessante é que a resposta completa, 12% tiveram a resposta completa. Então, em termos de evento adverso, foram eventos mais relacionados, imunorrelacionados com rash, prurido e hipotireoidismo. O segundo estudo, a segunda combinação, foram 4 combinações que eu vou falar aqui. A segunda foi de pembrolizumab com axitinib. Esse estudo também mostrou, então foi um estudo randomizado de pembro com axitinib versus o sunitinib. Todos os estudos, o tratamento standard, o controle foi o sunitinib. E esse estudo também mostrou, na população global, benefício tanto em sobrevida livre de progressão de doenças, sobrevida global e taxa de resposta, que foi maior ainda do que no outro estudo, foi de 60%. E resposta completa foi 9%. Nesse estudo, os pacientes que tinham alto risco foram os que se mais beneficiaram, eles tiveram melhor sobrevida global, sobrevida livre de progressão de doença, taxa de resposta, mas os pacientes com baixo risco, eles não tiveram a sobrevida global e sobrevida livre de progressão similar, mas com maior taxa de resposta. Então, essa combinação foi aprovada na FDA para ser usada tanto nos pacientes em todos os pacientes de alto risco, baixo risco, risco intermediário. Já a combinação de imunoterapia, que é a nivo e a ipilimumab, foi só para pacientes de alto risco e risco intermediário. Enfim, então aqui comparando o nivo com IP, que são 2 imunoterapias, com pembro, que é imunoterapia, mais o axitinib, que é o inibidor de tirosina quinase, a sobrevida também não foi atingida. A sobrevida livre de progressão de doença foi em 15 meses. A taxa de resposta foi 60%, maior que a outra. É importante informar que esses estudos não estão sendo comparados, não foram comparados entre si, mas é só assim comparando por fora, né? E a taxa de resposta completa foi de 8%. Também foi bem tolerado, com sintomas mais comuns eram diarreia, hipertensão, hipotireoidismo, fadiga, aumento TGO, TGP, anorexia e náuseas. Uma coisa interessante que o axitinib é um inibidor de tirosina quinase, mas ele tem uma meia-vida mais curta do que os outros inibidores de tirosina quinase. Então, assim, às vezes o paciente ele aumenta TGO, TGP e a gente fica na dúvida porque o imuno também pode aumentar. E é interessante que você suspendendo o axitinib, ele melhora mais rápido do que se o evento adverso relacionado à imunoterapia. Enfim, a terceira combinação, eu vou falar então, é nivolumab com cabozantinib. Então, também uma imunoterapia com inibidor de tirosina quinase. O estudo também mostrou, na população em geral, tanto aumento da sobrevida livre de progressão de doença, sobrevida global e taxa de resposta, que foi de 55% versus 27% do sunitinib. Também, então, a taxa de resposta foi alta. Na análise subgrupo, então, os pacientes de alto risco tiveram melhor sobrevida à progressão de doença e taxa de resposta, e os pacientes de baixo risco, com melhor fator prognóstico, eles tinham sobrevida global e nível de progressão de doença similar, também com maior taxa de resposta, muito parecido com o estudo com pembro e axitinib. Está aqui também um resumo. Então, assim, no nível cabozantinib, o que é interessante que assim também a taxa de resposta foi alta, igual do pembro com axitinib, né? A taxa de resposta de 56% e 60%. Você vê que bem maior do que os inibidores de tirosina quinase isolados e também com uma resposta completa maior, né, do que também com os inibidores de tirosina quinase isolados. E por último, a última combinação é o levantinib com avelumab. Também o levantinib é um inibidor de tirosina quinase e o avelumab é outra imunoterapia. Então, esse estudo foram 3 braços. Um que foi o levantinib com pembro, outro que é o braço padrão, que é o sunitinib, e o terceiro braço foi o levantinib com everolimus, que seria um inibidor de tirosina quinase com um inibidor de mTOR.
Então, comparando o sunitinib com a imuno, com o levantinib, ele teve um aumento de sobrevida livre e progressão de doença e aumento de sobrevida global também. Um eventos adversos grau 3 foi em torno de 82%, um pouco maior do que o sunitinib. Já o levantinib e everolimus versus sunitinib também teve um aumento de sobrevida de progressão de doença comparado ao sunitinib, né? Então, essa combinação de pembro com levantinib, o mais interessante dela é que ela teve uma taxa de resposta de 71%, assim, bem maior do que as outras 3 combinações, né? E os eventos adversos mais comuns foram muito parecidos com os outros: diarreia, hipertensão, isso por conta do inibidor de tirosina quinase, anorexia, fadiga, proteinúria, o RAS por conta da imunoterapia e artralgia. Então, esses foram os 3 últimas combinações que saíram recentemente. Eu vou falar agora assim, o que a gente faz agora, né? Como escolher a terapia de primeira linha. Então, é importante a gente escolher bem a terapia de primeira linha, porque só menos da metade dos pacientes vão chegar a fazer uma segunda linha. Então, por isso é importante a gente escolher a primeira linha. E aí, para escolher a primeira linha, eu acho que a gente tem alguns fatores importantes: um acesso ao tratamento, né, que dificulta, no caso na UERJ, a gente lá nos hospitais federais na Lagoa, a gente não tem acesso à imunoterapia, então isso já é um fator limitante. Em relação à eficácia, ela vai ser importante para a gente definir também, escolher esses pacientes, tentar individualizar o tratamento, né? Então, os esquemas com pembro, levantinib e nivo-cambozatinib, eles levaram uma taxa de resposta maior. Então, vai ser interessante o uso desses esquemas para pacientes que assim têm uma doença muito sintomática, que você quer ter uma taxa de resposta mais rápida. Então, seria interessante a escolha desses 2 esquemas. O perfil de toxicidade ele vai ser importante. Por exemplo, o inibidor de mTOR, ele pode dar pneumonite, então a gente não vai escolher um paciente que tem uma função pulmonar ruim. Ele dá muita hiperglicemia também, paciente que tem diabetes refratária seria mais complicado. Os inibidores de VEGF, mas para paciente que tem hipertensão refratária também, ele pode aumentar a pressão e ser mais complicado o tratamento, enfim. Ainda mais no SUS, que às vezes a gente tem dificuldade para o paciente acompanhar com um cardiologista, então tem essa questão, mas também a gente não tem a opção da imuno, então ele acaba ficando no inibidor de tirosina quinase mesmo, no inibidor de VEGF. Em relação ao imuno, o axitinib, como eu falei antes, tem uma meia-vida mais curta, então pode ser um pouco mais fácil de manejar. O nível, a combinação das 2 imunoterapias, ela pode ser interessante em pacientes que tenham uma história com morbidade cardiovascular, então você tem mais eventos adversos imunomediados do que eventos cardiovasculares como os inibidores de tirosina quinase. E, por fim, o perfil prognóstico, né? O tensirolimos ele foi estudado mais em pacientes com pior prognóstico, então seria uma escolha para esses pacientes, ou em segunda linha. O nivo IP para pacientes também foi em pacientes de alto risco. Então, assim, para os residentes, assim, o perfil prognóstico ele é definido por alguns critérios, né? Na verdade, ele foi estudado antes na terapia, na época das citoquinas, mas tem um estudo em 2011 avaliou o uso na era dos inibidores de tirosina quinase. Os fatores preditivos foram o KPS menor que 80, o intervalo de diagnóstico com o início do tratamento menor que 1 ano, quer dizer, o paciente fez diagnóstico já progrediu com doença metastática em menos de 1 ano, presença de anemia, hipercalcemia, neutrofilia e trombocitose no laboratório no diagnóstico. E aí a gente vê que os pacientes que não têm nenhum fator ele tem bom prognóstico e a sobrevida global dele média em torno de 44 meses. Já o risco intermediário vai para 21 e o pior prognóstico é 8 meses. Você vê que é uma doença que ela tem ela varia muito, né? Tem um prognóstico bem diferente, então por isso que é interessante a gente dividir esses pacientes para tentar selecionar melhor a terapia deles. Então, aqui eu dividi, para resumir, o tratamento em primeira linha. A gente vai dividir o paciente, então, em risco favorável, baixo risco e risco intermediário, para tentar selecionar esse tratamento. Paciente com baixo risco... Aqui eu coloquei errado, gente, peraí. Alto risco, tá certo. Risco favorável.
Então, os pacientes que tiverem o risco favorável, a gente pode até, paciente completamente assintomático, eu não coloquei aqui, mas pode a gente até acompanhar esse paciente sem tratar. Mas pacientes que têm doença, muita doença, os riscos favoráveis, a gente pode, a recomendação são as três combinações, pembro com axitinib, nivo com cabozantinib e pembro com levantinib, ou seja, as imunos combinadas com os inibidores de tirosina quinase. Uma outra opção é o uso dos inibidores de tirosina quinase isolado, com sunitinib e pazopanib, que aí vai ser uma opção para a gente nos hospitais que a gente não tem acesso à imunoterapia, ou para o paciente também que tem um risco favorável, mas que tem uma doença indolente que poderia a gente nem tratar, mas que o paciente fica muito agoniado e acaba querendo tratar. Então, seria uma opção, de repente, entrar com um inibidor de tirosina quinase e imunoterapia. Já para os pacientes de alto risco, seria interessante, eu botei deixa eu consertar isso, né? Alto risco, risco intermediário, seriam as 3 combinações de imunoterapia com inibidor de tirosina quinase e mais a combinação das 2 imunoterapias que com IP e nivolumab. E aí fica como alternativa também os inibidores de tirosina quinase. Já em segunda linha, para os pacientes que fizeram imuno e progrediram, a gente fica com os inibidores de tirosina quinase. E para os pacientes que tinham feito inibidor de tirosina quinase e aí progrediram, a gente pode passar então para imunoterapia ou para cabozantinib. Então, para finalizar, eu coloquei aqui para mostrar para vocês a diferença, né, a sobrevida em 5 anos. Na era das citoquinas, que era 13% de sobrevida em 5 anos, já com os inibidores de tirosina quinase vai para 31%, e com a imuno já para 48%. Você vê como mudou completamente a evolução da doença desses pacientes. Então, para finalizar, a gente tem uma população bem heterogênea, a gente necessita de fatores, marcadores preditivos para definir melhor qual tratamento começar para esses pacientes. Tem um estudo que saiu com classificação molecular, ele classifica o câncer em 4 classificações, e aí ele define qual paciente vai responder mais ao inibidor de tirosina quinase ou mais a combinação com imunoterapia. É importante mostrar que não existe dado que compare as combinações de tirosina quinase e imunoterapia, nenhuma daquelas 4 combinações foram comparadas tete a tete. Então, a gente tenta escolher de acordo com a taxa de resposta. Então, assim, a decisão vai ser individualizada de acordo com a eficácia, com os dados que a gente tem no estudo, mas não existe ainda nenhum estudo que comparou as 4 combinações. Então, tem estudos em andamento que vão responder melhor a gente a melhor sequência e a combinação dessas drogas. E é isso. Muito bom. Chamar de Carol, né? Pode mais, Carol. Muito bom, Carol. Tentei juntar, acho que com muita informação, mas não sei se deu para entender. Não, foi ótimo. E o bom é que a gente deixa as aulas gravadas, né? E aí a gente tem acesso a essa informação posterior para estudar, para rever. Pode mandar os slides depois, se vocês quiserem. Obrigado. Aquele seu slide ali de início, que mostra a linha do tempo, eu acho fantástico, né? Porque se você puder até voltar. Isso, esse aí. Porque ele segue essa linha do tempo, né? E então, quando eu fiz residência ali, foi a linha cinza ainda, né? Eu e Fernando, né? A gente realmente não tinha nada ali nessa época e toda a imunoterapia veio a partir de 2013, né? Você botou ali o universitário. Enfim, tudo muito recente. E para a gente, como urologista, é sempre um desafio entender tudo isso. Eu acho super complexo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Eu até entendi hoje também, eu sempre revejo as coisas, né? Essa questão do PDL1 e do PD1, né? O PDL1 é o receptor na célula tumoral para o linfócito e o PD1 é o receptor do linfócito para a célula tumoral. Que a gente acaba chamando tudo de PD1, PDL1, porque a droga atua nos dois no final das contas, né? Na verdade, ele impede a ligação, né? Umas atuam anti-PD1 e outras se ligam uma no receptor do PD1 e outro no PDL1, né? No ligante, né? Outro, né? Eu tenho uma pergunta, Carol. Depois eu vou passar para o Bruno.
que eu sei que o Bruno tem comentários para fazer, depois o Fernando, né? E tem também uma pergunta aqui dos residentes aqui na plateia, o Guilherme quer fazer uma pergunta. A minha pergunta é o seguinte, Carol, para nós urologistas, né, nós tivemos, também na época que eu fiz residência, Fernando, e não é muito tempo atrás, né, a gente não tinha dados do Carmena, né, para quem não sabe, o Carmena é um estudo que mudou um pouco a forma da gente lidar com câncer de rim metastático, que até então, né, eu me formei assim, fazendo nefrectomia no paciente de câncer metastático, né? Isso eu pergunto até porque é muito prático para nós ali, urologistas, os residentes estão assistindo, e para mim também, para nós cirurgiões. E a partir do Carmena, a coisa mudou um pouco o cenário, né? Surgiram essas drogas novas, mostrando os resultados. Embora o Carmena tenha sido feito com sunitinib, né? O estudo com sunitinib não envolve essas novas drogas. E a gente operava o câncer de rim metastático desde que ele tivesse um performance status favorável, né? Era basicamente isso que a gente fazia. E mandava para um oncologista com laudo patológico e daí seguia o caminho dele. Após o Carmena, isso mudou e aí a gente passou a não fazer mais nefrectomia citoredutora, que a gente chama. Que a gente chama nefrectomia upfront, né? E a gente recebe pacientes, né? Nós lá no UERJ somos porta aberta, recebemos pacientes com câncer de rim metastático, né? Seja um metastático de novo ou recorrente, mas a maioria é metastático de novo, com performance status ruim, né? A minha pergunta, Carol, é o seguinte: qual é o paciente que você entende, você e o Bruno, eu passo essa pergunta para vocês, que a gente poderia fazer, dados do Carmena, né? A gente poderia fazer a nefrectomia de primeira, assim, né? Qual é esse paciente que a gente chega para a gente no ambulatório e fala, não, esse eu acho que é um bom candidato a fazer nefrectomia para ter resultado histopatológico e depois fazer um tratamento para as metástases? Eu acho que essa é uma pergunta que interessa a todos nós cirurgiões, urologistas. Obrigado, tá, Carol? Nada. Eu acho assim, que muitas das vezes a gente faz realmente a nefrectomia porque o paciente não tem visto e aí chega e acaba fazendo nefrectomia. Mas tem muitos pacientes que eu acho que assim, como não tem muita diferença fazer a nefrectomia ou não, e eu acho que a indicação seria mais para pacientes que são mais sintomáticos, tem hematúria e tem queda enfim, tem muito sangramento, pode ter hematócrito, atrapalhar o tratamento, enfim, eu acho que eles seriam pacientes que teriam indicação de fazer nefrectomia. Mas muitas das vezes a gente vê o paciente com PS ruim e que eu acho que também a cirurgia poderia atrapalhar mais e talvez, como não tem benefício de sobrevida, a gente acaba não fazendo, né? Então, acho que eu selecionaria mais os pacientes mesmo com bom performance status e que têm sintomas relacionados ao rim para fazer a nefrectomia. Não sei se o Bruno concorda. Concordo, sim. Assim, no Carmena, que foi mais uma população pelo IMDC de risco intermédio, a população parece não se beneficiar muito de nefrectomia, né? Então, o Carol falou até agora, talvez o melhor paciente seja esse com bom performance, né? E a gente classifica aí pelo IMDC o paciente de risco favorável. E um outro aspecto também, Salutiano, não sei se vocês concordam, né? Quando o volume do tumor primário é bem maior do que a soma do volume das metástases, né? Se eu somar as lesões pulmonares, por exemplo, tiver uma lesão de 1,5, uma outra de 2 centímetros, mais uma, se for muito pouco, a gente vai até ressecar, né, o primário e as metástases. Mas, assim, somando o volume geral do primário é gigantesco, né, um tumor muito grande, 15 centímetros, uma massa enorme. E a gente soma as metástases, a gente tem pouco volume de doença, e não tem sintoma nos sítios de metástase, muito sintoma no primário, o paciente ainda carrega uma boa condição clínica, e a gente jogando o MDC não é uma... principalmente se for de risco favorável, acho que a gente pode pensar numa nefrectomia front. Agora, se a gente pensar no estudo do Surtime também, né, do tempo da cirurgia, do uso de sunitinib, pensando também no uso de TKI no cenário do SUS,
a gente poderia, em alguns casos, também considerar fazer a droga, né, o inibidor de TKI, e deixar a cirurgia para um segundo momento para aqueles pacientes que tivessem uma resposta clínica, enfim, aquele paciente tivesse melhora de performance, dependendo do estado e da evolução do paciente. Pelo menos assim, é a forma como eu enxergo hoje esses pacientes. Eu acho que a gente acaba, no SUS, por carência, a gente acaba fazendo muita nefrectomia em pacientes que poderiam se beneficiar inicialmente de inibidor de TKI, principalmente lá na UERJ, né, que a gente tem dificuldade até de acesso ao inibidor de TKI. Então, eu acho que a gente discute lá, né, na reunião multidisciplinar e a gente acaba deixando passar bastante nefrec, que de outra forma, se a gente tivesse acesso com facilidade, a gente faria inicialmente até o inibidor de TKI para alguns pacientes. Eu acho legal isso daí, porque às vezes a gente, como você falou, a gente não tem acesso ao inibidor de TKI, que é uma droga que já está aí há pelo menos há uns 15 anos, né? Já estabelecido, né? Que já não é mais, não é mais primeira linha, né? Mas às vezes pode ser que passem uns doentes que poderiam se beneficiar, como você falou, uma doença maior no rim do que fora, né? Então, acho que tem espaço, né, sendo uma paciente ressecável, vamos dizer assim. Eu acho que. E outra, alguns pacientes, como você falou, eles são sintomáticos, né? Ou tem dor, ou tem sangramento, né? Ou tem necrose intratumoral, possível infecção. E aí, esses pacientes, não há dúvida que encaminhar para uma biópsia, você não vai ajudar ele, você precisa tirar ele da dor, da hematura, enfim, dessas questões envolvidas, né? Fernando, aí tem a pergunta do Guilherme também. Tá. Deixa o Guilherme perguntar aí. Ele perguntou, Guilherme, quer fazer a pergunta? É uma dúvida simples para alguns, mas é que para mim tem dúvida, que é, por exemplo, falou muito em taxa de resposta. Taxa de resposta, o que está sendo avaliado ali? Porque, assim, né, o mais importante de tudo é a sobrevida, aumento de sobrevida global, né? A gente sabe. Aí eu fiquei só pensando assim, o que é aumento, quando você estava dizendo, ó, os trabalhos estão evoluindo, né? E a taxa de resposta deles, à medida que eles foram dos mais modernos, dos mais antigos, dos mais modernos, foi aumentando. Mas o que é que está sendo avaliado na taxa de resposta? Até porque assim, essas medicações elas têm muita morbidade, né? E eu queria entender isso. É só isso. A taxa de resposta é o quanto que o tumor diminui, né? Você tem uma resposta objetiva que seria doença estável, né? E diminuição diminuição do tumor, né? Enfim, seria a taxa de resposta, seria isso. Agora, e a outra que a gente colocou ali, que era a resposta completa. Quantos que tiveram resposta mesmo, que a lesão sumiu, entendeu? Então, na resposta global, eles contam, né? Resposta doença estável e resposta parcial, né? E a resposta completa junto. Boa noite, gente. Carol, obrigado mais uma vez pela tua apresentação. Nós, como urologistas, né, a gente pensa assim, o urologista tem que saber oncologia clínica, isso deixa até como os residentes. É sempre importante, importantíssimo, para falar a verdade. A gente vê esse monte de nome de drogas, e principalmente aí dos últimos, de 2018 para cá, né, essas várias combinações. Lembrando que esse paciente geralmente entra pelo urologista, é a gente que vai operar esse doente, então é fundamental a gente saber o que está sendo feito, até para a gente poder passar isso para o paciente e para a gente conseguir fazer o acompanhamento multidisciplinar e entender o que o oncologista estava falando, né? Não adianta a gente só operar e devolver esse doente para o oncologista. Eu queria fazer alguns comentários. Como o Paulo falou lá, nós, na nossa época da residência, foi a época que surgiu o sunitinib, né? E antes não tinha praticamente nada que tinha algum tipo de resposta. E eu lembro muito bem de casos, né, de tumores volumosos, às vezes nem metastáticos, mas tumores de alto volume, em que se falava muito da terapia de célula-alvo, neoadjuvante para diminuir o volume tumoral, para depois partir para o procedimento cirúrgico.
Hoje, com essa evolução, né, com a imunoterapia, eu cheguei a ver alguns relatos de casos, eu não sei informar qual droga ou qual combinação específica, mas em alguns casos, até com doença com trombo, já metastática, tendo uma resposta significativa como neoadjuvância. Como eu falei, relatos de caso. E na peça cirúrgica, até já viram a peça só com área de necrose, sem identificação de tumor do câncer propriamente dito, né? Queria deixar essa pergunta aberta aí, tanto para a Carol como para o Bruno, se vocês já tiveram algum caso nesse perfil, se já tiveram, qual seria a droga mais apropriada para essa questão, e se tem algum trabalho em andamento aí na fase mais avançada, pelo menos na fase 2, que fale alguma coisa desse tipo, a redução de volume tumoral pré-operatório nesses casos. Posso falar? Carol, você quer falar? Pode falar. Pode falar, Bruno. Não, assim, até me ajuda aí, Carol, a pergunta não é muito fácil. Assim, que eu conheço, só tem estudo com inibidores de TKI, né, dos inibidores de VEGF-R, não tem estudo com neoadjuvância com imuno. E é bastante arriscado você... mas assim, fechado não, né? A gente não tem dado ainda para indicar. Então, acho que quando você está numa saia justa com um paciente que está numa situação de ressecabilidade, que você vislumbra a possibilidade futura de operar, se reduzir a massa, enfim, ele não tem como marcar para uma cirurgia, não tem doença metastática, eu acho que é razoável você considerar inibidor de TKI. E, por incrível que pareça, não tem evidência para usar imuno também nesse cenário. Mas dá uma vontade grande, né, Carol? Não sei se você concorda comigo. Essa resposta é até melhor, né? Exato, de você associar, né? Mas, assim, não sendo doença metastática, a evidência para isso é escassa. A gente não tem. Então, se a gente fosse usar alguma coisa baseada em evidência, talvez fazendo uma prova, teria que botar inibidor de TKI isolado, né? Não sei se você concorda comigo, né? Por questões de evidência. E eu queria, assim, não sei se você quer complementar, Carol. Eu ia falar para o Guilherme uma outra coisa, que talvez eu entendi a dúvida do Guilherme. Que, assim, a gente, para oncologista, às vezes para a gente é tão natural que eu acho que uma das dúvidas dele é o que fazer com a taxa de resposta. Eu acho importante a gente colocar um conceito em relação à taxa de resposta. Muitos desses pacientes, às vezes, chegam para a gente sintomáticos. Então, a taxa de resposta maior significa que, às vezes, eu vou conseguir paliar o paciente, vou ter mais chance de paliar o paciente se eu oferecer um esquema com uma taxa de resposta maior. Ou eu posso perder a chance de resposta, ou o paciente pode progredir e ter uma piora e não ter chance de receber uma segunda droga se eu usar um esquema com uma taxa de resposta menor. Então, às vezes, a questão de taxa de resposta, embora não seja um endpoint nobre, como é ganho de sobrevida, ele ganha importância quando eu estou vendo um paciente com doença avançada muito sintomático. Então, eu olho para um estudo desse, eu não posso comparar porque não foi feito head-to-head. Eu não comparei pembro com lenvatinib versus pembro com axitinib versus nivolumab com cabozantinib. Então, pode ser que só a população tenha sido diferente, o resultado foi diferente. Eu não posso jurar que eu vou ter uma taxa de resposta maior. Mas o dado do estudo sugere. Naquela população, pelo menos, saltou os olhos. Pô, caramba, 71% de resposta com lenvatinib mais pembrolizumab. Então, assim, vendo um paciente, né, numa condição que a gente deseja uma resposta, não sei se você concorda, Carol, a gente tem que até usar uma associação com inibidor de TKI. Né, porque o que a gente tem na prática hoje é ipinivo, quer dizer, só imuno para paciente de risco intermediário e pobre. E todos os outros 3 protocolos que você mostrou, que são com associação de imuno mais o inibidor de TKI, independente deles, são para qualquer extrato, seja ele favorável, intermediário ou risco pobre. Então, a grande dúvida, na verdade, é o ipinivo, que vai ser só para o intermediário e risco pobre, que só for aprovado nesse cenário. A gente pode ficar nesses pacientes sem dúvida do que usar. Vou usar pembro e axitinib, vou usar nivo e IP, enfim, mas a taxa de resposta é importante. Não sei, Carol, não sei se você concorda, né? Não, eu acho que é um paciente que está muito sintomático mesmo, aí você quer diminuir a doença para diminuir o sintoma, melhorar os sintomas. E aí, se você pegar um esquema como o ipinivo, que deu 39%, talvez não seja a melhor escolha num paciente extremamente sintomático. Você vai querer dar uma resposta mais rápida ao paciente e aumentar a sua chance de ter uma redução da doença, ter uma resposta. Né? E o ipinivo tem a questão de os pacientes que respondem também tem uma fica mais duradoura. Mais duradoura, sim. Eu queria fazer uma pergunta
para Carol. O Bruno, a gente ouviu a opinião dele, que semana passada a gente falou sobre o pembrolizumab, aquele artigo, né, que na verdade foi publicado agora, né? O pembrolizumab é adjuvante. Ele foi agora para o New England como uma opção, né, nos pacientes de câncer de rim de alto risco. Eu queria saber da Carol o que ela acha aí dessa nova opção, qual é a visão que ela tem aí sobre isso, se é isso tudo ou não, ou se temos que olhar com ressalvas, enfim. O que você acha? Eu acho que, enfim, acho que tem que olhar realmente ainda com um pouco de ressalva, né? Assim, mas acho que selecionar bem talvez o paciente que tenha realmente um alto risco, de repente, não sei, muita doença linfonodal. Assim, eu até tenho que rever melhor esse estudo de adjuvância, né? Eu participei da adjuvância na pesquisa clínica do estudo de TKI, lá no INCA. E aí era assim, você via os pacientes, era placebo versus TKI, você via claramente os pacientes que estavam no grupo. E não foi positivo, né? Então, assim, a imuno acho que tem que, de repente, ver mesmo qual paciente talvez tenha um risco realmente maior entre esses. E você faz a adjuvância? Paciente de alto risco? Até agora eu não tinha feito nenhum. Até É. então eu tinha estudo com TKI. O que a gente conversou, né, Bruno? O dado anima bastante, né? Eu acho que está faltando, aquela questão de sobrevida vai demorar muito. E, Carol, assim, não tem sobrevida, né? O ganho de sobrevida ainda não está muito Nem vai precoce. ter tão Né? cedo, né? Porque o paciente até eu revi o dado recentemente, por isso que eu vou comentar aqui, eu não fico decorando, né? Senão uma pessoa fica tarada. Já tiveram só 21 eventos, entendeu? De sobrevida, só 51 óbitos. Então foi muito pouco evento, eles estavam em 200 eventos, seria o mínimo de número de eventos para calcular e conseguir estabelecer. Um ano. Um ano de advance. E assim, tem poucos eventos ainda para estabelecer diferença de sobrevida. Já teve uma diferença, mas não foi estatisticamente significativa. Mas, assim, 3%, 96% num braço, 93% no outro. Porque não tem tempo ainda, né? E rim demora. A gente vai demorar a ter resposta de sobrevida. Agora, o resultado é importante. A curva está bem separada, né? Assim, eu acho que eles vão aprovar. Eu acho que porque é uma situação, uma necessidade não atendida. A gente tem uma situação órfã, né? Não tem opção. O sunitinib não é uma boa opção, tanto que o braço placebo foi o braço escolhido junto com... Se o sunitinib tivesse emplacado, seria antiético você ter um braço placebo nesse estudo, né? No entanto, se você teve um braço contra o sunitinib, que era o placebo, porque a verdade é que, do ponto de vista do mundo real, o sunitinib não emplacou, ninguém, de forma geral, não é muito usado, né? Utilizado. Os pacientes não toleravam, que eles não tinham doença, não queriam fazer sunitinib. É horrível, né? O sunitinib é muito tóxico. Agora, eu acho que, assim, paciente que é jovem, que tiver muita doença, eu acho que é uma coisa a se pensar, né? Assim, para provar. Vamos torcer para o pembrolizumab emplacar, entendeu? Não tenho vontade da sunitinib para nenhum paciente. Não fico nem um pouco animado. Emplacar e ter na UERJ, né? Aí é melhor. Aí você está querendo demais, né, Fernando? Muito. Já conseguiu judicializar alguém com imuno? Não. Já teve algum caso? Na UERJ? Na UERJ? Imuno? Não tem imuno na UERJ, né? Não tem. Não tem judicializado, não. Nem isso, né? Não, nem judicializado, não. Pelo amor de Deus, não. Até porque, Carol, não tá recomendado pela Conitec ainda, né? A gente não pode prescrever isso, não. Já teve paciente pedindo. Doutor, o senhor pode deixar aqui para mim? Não, na Conitec é. Mesmo no paliativo, não tem como. Não, paliativo não, com certeza. Mesmo paliativo, a gente não pode recomendar para o SUS. Não, né? Não dá. Não. Maravilha, muito bom. Estamos chegando no final, né, Fernando? Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Algum residente. Esse tema eles acabam não participando muito. É um tema difícil, sem dúvida. A gente tenta aqui, Paulo, a gente tenta participar um pouquinho,
mas com certeza aí o Bruno e a Carol aí que estão ensinando para gente e sempre muito válido. Já está quase no nosso horário. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí, ou levanta a mão ou manda aqui para a gente no privado, acho que não. Então vamos fechar, Carol. Por mais uma vez, obrigado aí pela tua participação, excelente aula. Eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar. Ótimo. A aula foi maravilhosa. Ótimo. Fez uma baita revisão, viu, Carol? Eu adorei tua aula. Foi super clara. Talvez para os residentes tenha sido um pouco árido, né? Porque é isso que vocês estão falando, né? A área. Mas para a gente, né? Foi uma revisão super legal, super tranquilo, muito legal a tua apresentação. Parabéns, tá? Foi muito legal. Eu tentei resumir ali porque achei que ia ser muito mais... Ficou muito bom. Curva de sobrevida. Mas ficou muito legal e ficou leve, ficou legal. Parabéns aí. Eu tinha uma aula, eu joguei toda a parte fora de antes, né? Que era do engraçado como passa, né? Sunitinib versus Paso. Essa linha do tempo ali ficou muito bacana. Com certeza, eu vou voltar ali para rever. E não ficou pesado, foi o que o Bruno falou. A gente estava com medo danado de ser uma coisa assim maçante que as pessoas não... E foi super tranquilo e bem prático. Valeu, obrigado, tá, Carol? Obrigada, eu que agradeço. E o legal que a gente passou por essa linha quase toda aí, né? Tristeza. Pelo que eu reparei aí, eu não quis falar não, mas eu sou mais velho. Eu peguei antes daquela linha ali, viu? Você pegou antes. Não, você fez interleucina? Eu peguei interferon e interleucina no INCA, viu? Para rim, para melanoma. A maioria parava no CTI, né? Porque faz uma síndrome, faz uma síndrome inflamatória gravíssima, choca, fica hipotenso, é complicadíssimo, era muito complicada a vida. Melhorou muito. Isso a gente que fazia ainda com TKI, né? Tentando atingir essa taxa de resposta completa. Você já viu alguém tentar fazer? Naquela época? Associando, não cheguei a ver, não. Isso não. Não associando, mas isolado, em vez de fazer sunitinib. Não, também não. Eu vi foi fazer imuno isolada, mas era uma imunoterapia com interleucina e interferon, né? Então, gente, agradecendo a participação de todos, Carol e Bruno, principalmente vocês. É sempre um prazer encontrá-los. E boa noite a todos aí. Vamos encerrar mais uma reunião nossa aqui. Boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.